Então, vamos começar. Muito obrigada por estarem conosco nesta tarde, neste dia. Se for a sua primeira vez, é muito bom tê-lo aqui com nossa série de cursos flexíveis, cursos sobre como entender as desinformações sobre vacinas. A First Draft desenvolve ferramentas e recursos para que as pessoas nas organizações possam entender as desinformações e informações falsas sobre vários tópicos. Acho que essa nossa quinta sessão vamos falar hoje sobre como monitorar conversas na mídia social e como abordar essas informações, sistemas que nós podemos utilizar para capturar tais informações e como avaliá-las. Algo que a nossa equipe, em diferentes escritórios, em diferentes agências, está fazendo todos os dias. Então, queremos melhores dicas de comunicadores, pesquisadores, jornalistas que trabalham nessa equipe e com os quais desenvolvemos essas dicas. Vamos falar, então, sobre monitoramento e algumas abordagens em relação ao monitoramento. Em nível mais alto, como pensar no monitoramento. Então, como pensar nessa abordagem? E depois falaremos de dicas para cada plataforma, verificando as principais plataformas na web e algumas ideias sobre como utilizá-las para rastrear desinformação. Meu nome é Shadney Urbani. Talvez vocês já tenham me conhecido em algumas outras sessões do Zoom. Eu sou gerente de programas e parcerias em First Draft. Estou vivendo em Nova York. Minha conta é @shairurbani, se quiserem me encontrar. E depois eu vou passar mais informações também sobre materiais que temos disponíveis na First Draft. Então, monitoramento. A primeira ideia, que é muito importante, é a diferença entre monitoramento proativo versus monitoramento reativo. Então, o que eu quero dizer com isso? O monitoramento reativo é quando nós estamos fazendo pesquisas que são resposta a alguma notícia, alguma coisa que acontece no noticiário, ou coisas que lemos em relação à desinformação que viralizou na web. Queremos encontrar posts que viralizou, por exemplo. Isso é um monitoramento reativo. Já o monitoramento proativo é quando nós estamos fazendo buscas para capturar rumores, boatos, desinformação antes delas entrarem no noticiários ou antes delas viralizarem, certo? Na First Draft, estamos interessados de fazer um monitoramento proativo para que nós tenhamos uma ideia do cenário da desinformação, para que nós saibamos disso com antecedência. E também é importante para pessoas que queiram coletar informações de qualidade sobre vacinas, por exemplo, para que vocês saibam que está surgindo, emergindo, antes de que isso tudo se torne um problema, ou que seja danoso para o público, ou que atinja as notícias. Isso que é o monitoramento proativo. Existem, então, diferentes ferramentas que nós podemos utilizar para o monitoramento proativo. No Twitter, vamos falar sobre o TweetDeck, e o Twitter é muito interessante porque permite que vocês consigam fazer muitas pesquisas ao mesmo tempo para capturar diferentes conversas ao mesmo tempo. Nós trabalhamos com monitoramento proativo em várias plataformas, as maiores, Twitter, Facebook, utilizamos o Google Transfer para o Google, vamos falar sobre isso depois, e também utilizamos essas ferramentas para monitoramento reativo. Algumas plataformas que não são tão populares, tentamos nos concentrar no monitoramento reativo. Talvez vocês já tenham escutado falar do 4chan, por exemplo. Às vezes nós fazemos pesquisas sobre aplicativos de mensagens fechadas, nós vamos tratar disso mais na próxima sessão, e tentando nos concentrar no monitoramento reativo nessas plataformas, porque a gente não pode fazer um monitoramento proativo em todas as plataformas, porque nós temos um certo número de recursos, de pesquisadores, de profissionais. A ideia é tentar capturar com as nossas ferramentas, capturar as desinformações nas maiores plataformas, mas ainda mantendo alguma ideia do que está acontecendo nas outras plataformas menos importantes, não é? Através do monitoramento reativo.
Então, vou introduzir algumas outras perguntas que vocês devem se fazer antes de colocar, estruturar monitoramentos. Então, quais plataformas são relevantes para vocês? Vocês têm que responder a isso. Dependendo do país, da região onde vocês atuam, a popularidade das plataformas de mídia social variam. Nos Estados Unidos, o Twitter é uma plataforma bastante popular, ainda muito menor do que uma plataforma tal como o Facebook, mas o Twitter é popular. Já em outros países, o Twitter não é tão popular. Ou seja, dependendo do seu projeto de pesquisa, pode ser útil verificar, por exemplo, onde estão as comunidades nas quais eu estou interessado e onde que essas comunidades estão conversando online. Esse é um gráfico que mostra um número de uma série de usuários falando nas redes sociais na Itália, em junho de 2020, e o Facebook está no topo aqui, e o Twitter está lá atrás, vocês podem ver aqui. Isso é diferente em outros países, que tem um número de usuários muito maiores. Então, vocês veem aqui que na Itália eles têm outras plataformas mais importantes. Temos que considerar isso. E também temos que considerar quanto tempo nós temos, não é? Isso pode parecer uma pergunta boba, mas ao pensar nesse trabalho que é muito intensivo, especialmente da forma como nós fazemos na First Draft, e vocês podem fazer um monitoramento muito específico, muito completo, com diferentes pesquisas, listas, abas para o Facebook, abas para outras plataformas, diferentes canais do Facebook, Reddit, com diferentes processos, não é para diferentes palavras-chave, mas isso depende do projeto que você tem. Mas, para a vacina, por exemplo, nós tivemos muitas abas e muitos sistemas para fazer esses processos de monitoramento. Então, se você é um jornalista num jornal pequeno, e se você não cobre apenas a desinformação, mas você também cobre política local e outros tópicos, outras áreas, talvez o seu sistema de monitoramento não precise ser tão extensivo, tão amplo, e tudo bem. Outra grande pergunta que deve ser respondida é: que dispositivos você está usando? Isso tem a ver com segurança, não é? Portanto, para alguns de nós que trabalhamos na First Draft, nós chamamos o que nós designamos de telefone pré-pagos. Aquele telefone que não é ligado ao seu nome ou outras informações como cartão de crédito, por exemplo, para que você consiga estar em diferentes plataformas de forma anônima, certo? Para outras partes do trabalho que nós fazemos, a gente não se preocupa com essa questão do telefone pré-pago. E aí a gente pode, aqui na tela, ver que nós temos duas áreas diferentes, duas questões diferentes. Duas sobre coronavírus e vacinas, mas temos algumas diferentes. Aqui à esquerda, diz aqui, perguntas, respostas e informações sobre coronavírus em Naples, na Flórida. É um grupo público, não é, em primeiro lugar, e também diz que existem 3.000 membros nesse grupo público. Aqui, do lado direito da tela, nós temos outro grupo, que é um grupo chamado Vacina com Escolha pela Vacina. Do sul da Flórida, tem muito menos membros. Temos algumas diferenças muito importantes nesses grupos. Esse grupo aberto, ele é mais aberto, perguntas, respostas, informação sobre o coronavírus. Esse aqui, do lado direito, é sobre a questão mais da escolha sobre tomar a vacina ou não. E essa questão da escolha, se vocês estão ligados nessa conversa sobre vacina, escolha geralmente está associada com aquelas pessoas que têm mais ceticismo em relação à vacina, ou são contra decretos para tomar vacina, ou a obrigatoriedade da vacina, são geralmente menos favoráveis a vacinas, digamos assim. E tem menos pessoas, tem 912 membros. Nos Estados Unidos, nós vemos muito desses grupos, por exemplo. Então, por um lado, nós temos esse grupo muito mais específico à direita, não é? Em termos de seus objetivos, ou seus motivos, seus propósitos, não é, de ser. E também temos diferentes tamanhos, não é?
o aberto tem 3.000 membros, enquanto que o da direita tem 912 membros. Ou seja, temos todas essas diferenças a considerar. Como pesquisadores, como pesquisadora, eu ficaria muito mais confortável de me unir a um grupo como esse aqui, à esquerda, com o meu próprio nome, já que é mais geral, tem muitas pessoas, é público, certo? Ou seja, existe essa ideia de que qualquer pessoa pode entrar no grupo. Eu não teria tanto, não me sentiria tão confortável de entrar nesse outro grupo menor aqui, porque ele é privado. Em geral, eu tenho reservas com isso, em relação também ao tópico. E porque eu vivo aqui em Nova York, e esse grupo é mais para a Flórida, não é? Então, não diz nada assim sobre pessoas de fora da Flórida não entrarem, mas ele diz no título que é para pessoas da Flórida, não obriga ou não proíbe pessoas de outros lugares de entrar, mas o título do grupo é Flórida. Então, temos ali certas divisões. Temos que ter cuidados. Então, dependendo do dispositivo que vocês usam, vocês têm que ter cuidado com ameaças, com riscos em relação ao que vocês estão monitorando. Vamos falar agora sobre dicas em relação a essas plataformas. O Facebook é o primeiro sobre o qual vou tratar, é uma das plataformas mais populares no mundo todo. Infelizmente, é muito difícil monitorar o Facebook de forma sistemática. Na First Draft, nós fazemos assim. Pode ser algo bastante manual, eu vou mostrar para vocês. Mas uma coisa que vocês podem utilizar inicialmente é o CrowdTangle e as exibições ao vivo da CrowdTangle. CrowdTangle é uma plataforma que permite que vocês consigam fazer monitoração e feeds do Facebook, quase como o TweetDeck faz com o Twitter. É uma plataforma para a qual vocês têm que ter solicitação de acesso, vocês têm que solicitar acesso, e tem alguns recursos gratuitos, por outro lado. Vocês podem utilizar essa URL para entrar na CrowdTangle, e vocês vão receber aqui links deles. Vocês podem entrar nesse site aqui, nessa URL. E vocês podem utilizar feeds de Facebook para monitorar desinformação. Eles têm um por país, ele tem alguns por país, e também esses ao vivo, os live, não é? Que mostram posts sobre coronavírus e vacinas que estão em tendência, não é? Os trending topics, não, digamos assim, pegando a linguagem do Twitter, o que está em tendência, também sobre política, etc. O que também fazemos para o Facebook são as buscas por site. Se vocês estiveram na nossa sessão sobre pesquisas ou buscas, nós tratamos como fazer buscas em sites do Facebook. Nós sempre voltamos a isso porque nós usamos bastante no dia a dia na First Draft. Nós incluímos assim, site, dois pontos, e aí a URL na qual vocês estão interessados, é assim que fazemos. E aí o nome no final. Esta busca aqui vai procurar posts, ou não só posts, mas palavras relacionadas à vacina, Flórida e de grupos de Facebook. Então, se você usar isso, efetivamente você vai conseguir buscar apenas grupos do Facebook por essas palavras-chave que vocês selecionam na barra. Os resultados são interessantes. Nós temos o grupos que nós vimos antes, aquele grupo sobre a escolha, não é? Da Flórida. Temos ali também aquele sobre perguntas, respostas, informação sobre coronavírus, informação sobre a vacina contra a Covid, e também outras atualizações da área de Tampa. Ou seja, pode ser interessante. E também o que vocês podem fazer é utilizar uma planilha, e vocês podem colocar palavras-chave que vocês usam ou veem nesses grupos manualmente, verificando o que é relevante nesses grupos. Se vocês não tiverem acesso a uma plataforma como a CrowdTangle, para ter acesso a toda a plataforma.
Agora, o Twitter. O Twitter facilita as coisas em termos de monitoramento devido ao TweetDeck. Então, para quem não conhece o TweetDeck, é uma grande ferramenta para pesquisa. Vocês conseguem fazer colunas para pesquisas booleanas, engajamento, listas de posts, os principais posts por engajamento, listas de contas, os posts por área, e vou fazer uma demonstração sobre o que eu faço. Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Acho que vocês conseguem ver como que está o TweetDeck. Então, o TweetDeck basicamente é um dashboard, um painel com diferentes colunas. E aí vocês podem adicionar muitas colunas no seu TweetDeck. Vocês tiverem uma lista de usuários do tweet, vocês podem colocar, vocês podem verificar as tendências, ali dependendo da geografia. E o principal que eu uso nas nossas pesquisas com o TweetDeck é para pesquisas que nós próprios escrevemos, para searches, não é? E ali a gente usa isso para fazer booleanas. E aí, a gente tratou sobre como escrever as booleanas, não é? Na última sessão. E na última sessão nós tratamos bastante disso, é bem interessante. Mas basicamente é relativamente simples. A gente coloca aqui na barra de busca, a gente faz a busca booleana, e a gente colocar aqui polonês e do médico e vacina ou vacinação. E eu escolhi essa busca aqui porque houve um boato recente com alegações de que esse médico polonês morreu porque tomou a vacina. Na verdade, ele tinha problemas cardíacos já há anos, então esse era um rumor mesmo, era um boato e era uma desinformação, mas acabou nas mídias sociais. Se quiser encontrar posts sobre essa história do doutor polonês, do médico polonês, a gente faz essa busca, pressiona Enter e o TweetDeck cria uma nova coluna e aí vocês têm os posts que, que coincidem, que combinam com as nossas buscas. Tem aqui, eu coloquei polonês, médico, doutor, não é médico, vacina, vacinação, dependendo das suas palavras-chave. Temos outras buscas aqui, outras pesquisas. Temos aqui dano ou lesão, ou efeitos colaterais, ou reação alérgica, porque essa é uma conversa ou tópico muito comum em termos de desinformação relativa a vacinas, não é? Temos outra aqui, outra pesquisa. Acabei de tomar, ou tomei, que tem a ver com aquelas pessoas que acabaram de ser vacinadas, não é? Do ponto de vista de quem testemunhou, não é? De quem passou pela experiência de tomar a vacina. Também temos aqui, ali, um engajamento, essa aqui, ó, para busca. Temos muitos tweets, porque coloquei aqui os nomes das vacinas. Vocês podem adicionar filtros aqui, não é? Localização, engajamento, etc. E esse aqui sobre grandes empresas farmacêuticas. E aí a gente também pode, mais uma vez, dizer que esse é um grande tópico, muito amplo em relação a preocupações das pessoas, sobre como é o desenvolvimento da vacina, os lucros atrelados ao desenvolvimento da vacina, etc. Uma coisa que eu quero falar aqui é que eu utilizo esse dashboard, esse painel, para fazer monitoramento tanto proativo quanto reativo. Em termos de monitoramento proativo, eu tenho essas pesquisas aqui, essas buscas, porque eu sei que são tópicos nos quais eu tenho interesse em geral. Eu tenho interesse usual, geral, por saber quais são os boatos que estão circulando sobre a desinformação relativa à vacina. Estou interessada em saber o que as pessoas estão falando sobre vacinas, também, mesma coisa sobre grandes empresas farmacêuticas, nomes de desenvolvedores de vacina, etc. Então, eu coloquei essas nossas pesquisas, fiz isso aqui para demonstração e a nossa equipe sempre muda, não é, essas palavras-chave, mas a ideia é que vocês podem
mudar as suas pesquisas para capturar novas coisas que possam ser interessantes para vocês. E também podem utilizar, fazer um monitoramento mais específico, mais reativo. Por exemplo, algo que aconteceu e que vocês querem fazer um monitoramento mais reativo, não é? Então, pode passar do monitoramento proativo para um reativo. A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta muito boa que o Google tem, que ele oferece, e pode mostrar a vocês, basicamente, quais são as tendências de busca das pessoas em todo o mundo. Podemos utilizá-la de algumas formas. Vocês acessam essa plataforma acessando trends.google.com, e aí, o que vocês vão ver, se rolarem para baixo, a barra, os diferentes países. Aqui, dependendo do país onde vocês estão, vai mudar. Estou aqui nos Estados Unidos, mas temos ali um dashboard, geralmente já com tendências para buscas relativas ao coronavírus. Estados Unidos tem também tendências sobre vacinas, interessante também. Uma das coisas bem interessantes em relação ao Google Trends é, se vocês baixarem o cursor, vocês vão ver quais são as tendências de busca diferentes, com base em diferentes tópicos e palavras. Eu vou usar, por exemplo, aqui a palavra vacuna, né, que é vacina em espanhol. E eu vou mudar aqui para Bolívia. E se vocês fizerem isso, o Google vai dar diferentes informações sobre vacuna, não é a palavra, uma das palavras em espanhol para vacina. Aí teremos informações sobre as sub-regiões e também as buscas relacionadas. Ah, desculpem, eu vou me mutar aqui, tem um barulho na região. Desculpe. É difícil dar aula aqui de Nova York, porque às vezes tem barulho, me desculpem. Então, isso aqui pode ser utilizado de formas interessantes. Uma coisa que aconteceu recentemente foi um incidente na Argentina, que eu escutei, não é? Foi uma apresentadora de TV que tomou um produto químico, que era um tipo de alvejante, um tipo de água sanitária, bebeu ao vivo na TV. E esse alvejante seria uma cura milagrosa para o coronavírus, mas não foi comprovada, claro. E como nós podemos ver isso no Google Trends? Nós fazemos uma pesquisa para CDS, que era o nome desse produto, um dos nomes desse produto, e aí a gente coloca a Argentina ali, uma das coisas que a gente vai encontrar são essas aqui, ó, essas buscas relacionadas. Aqui, ó, CDS e Mercado Livre, onde se poderia comprar. É uma indicação de que as pessoas estão procurando um lugar para comprar o produto. Isso pode ser preocupante, não é? Como pesquisador ou como repórter, como um comunicador que trata de saúde pública, talvez seja interessante escrever sobre essa questão, escrever uma reportagem sobre esta questão. Ou seja, você pode utilizar diferentes termos, e aí vocês vão ter diferentes janelas sobre o que as pessoas estão procurando online, sobre o que elas estão pesquisando online. Por isso, seria interessante o Google Trends. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E falamos já sobre isso. E aí, uma das coisas que eu também queria falar é sobre os Google Alerts, os alertas no Google. Nós também podemos fazer com que o Google nos mande alertas. A gente pode colocar ali um termo ou uma booleana, se quiserem, e vocês podem selecionar alertas que vão para o seu endereço de e-mail, e vocês vão receber notificação em tempo real sobre essas questões. Então, por último, eu quero falar sobre plataformas não tão populares, mas vocês podem querer buscar mais sobre elas, especialmente se elas forem relevantes para o seu país. O Reddit, por exemplo, é popular nos Estados Unidos. Reddit a gente usa ali para pesquisa a plataforma
de busca nativa dentro da plataforma. A gente não usa no Facebook, porque o Facebook não suporta pesquisas booleanas. A gente usa o site, não é essa busca de site, como eu mostrei antes, mas no Reddit, a gente pode utilizar a barra de pesquisa, como, por exemplo, Canadá e vacina. E aí vocês vão ter informações relativas sobre posts no Reddit a respeito desses dois tópicos. E não se esqueçam do TikTok. Muitas pessoas acham que o TikTok é só sobre dancinha, sobre músicas, mas tem mais sobre isso. As pessoas conversam sobre as outras questões no TikTok. Se vocês colocarem ali na barra de pesquisa vacina no TikTok, vocês vão ver outras coisas, outras conversas, ou Covid-19, ou conspiração, teoria da conspiração sobre vacina, ou hashtags. Vocês vão ver que alguns posts têm milhões de visualizações. O TikTok é uma plataforma bastante popular, dependendo do país. Se o TikTok for popular no seu país, vale a pena buscar os posts nessa plataforma.